uma análise, manda uma pessoa para fazer análise, normalmente é um engenheiro florestal ou um agrônomo, engenheiro agrônomo, vai fazer o laudo para ver o estado fitossanitário dessa árvore, para verificar se ela é possível e tem que ser retirada. Né? Então, esse tipo de árvore ela não é muito recomendada para ser plantada perto da casa da gente, mesmo sendo uma árvore protegida. Por quê? Porque ela cresce muito, ela cresce rapidamente, e ela é muito frágil com relação a vento, ela pode cair. Quando ela está na floresta, na encosta, onde tem mais árvores protegendo, então ela se forma uma cortina de vegetação e o vento impede, né, ou ajuda a não derrubar essa cortina de vegetação. Uma árvore fica protegendo a outra. Quando essa árvore está isolada no jardim da nossa casa, próximo, ela fica mais suscetível ao vento. Então uma árvore isolada, quando recebe muito vento, ela pode tombar, cair em cima da fiação elétrica, cair em cima da casa da gente, cair em cima de um carro, de uma pessoa. Então, por isso que a gente não recomenda plantar o garapuvu próximo das casas. Ele tem que estar na encosta do morro, como a natureza coloca. Se vocês olharem para os morros aqui em Florianópolis, no final do ano, lá para o mês de outubro, novembro, vocês vão ver as árvores todas amarelinhas, assim, várias. Vocês já perceberam isso? Então, quem olha para o morro vê aquelas árvores amarelas, a grande maioria delas são do garapuvu, e estavam florescendo nessa época. Já. As pessoas fazem isso, te retiram da mata, né? E para fazer assim, principalmente para fazer trabalho artesanal ou fazer canoas. Mas quando a pessoa é flagrada, ela recebe autorização. E outra coisa, para cortar qualquer árvore, qualquer um, Florianópolis, mesmo ela estando na casa da gente ou sendo na rua, precisa ter uma autorização da Floranta. A pessoa tem que ir lá no próximo cidadão e pedir para fazer uma poda, um corte de árvore. Ela vai alegar o motivo que ela está querendo para retirar essa árvore, e a Floranta vai analisar, vai até o local, ver a árvore, para ver se é possível ou não retirar dar essa autorização de corte. Tem que pedir. O IP floresce mais próximo do verão. Mas se for de outro país, precisa ainda disso, dessa fiscalização? Qualquer parte do mundo precisa. Só que, no nosso caso, aqui a gente está falando de Florianópolis. Por isso que eu falo da Floranta municipal. Mas normalmente as autorizações são dadas pelos órgãos de meio ambiente, tá? Para qualquer tipo de atividade. Quem mais levantou? Se você voltasse para a faculdade, você escolheria ser guarda de Floranta de novo ou você escolheu outra profissão? Quando eu comecei a fazer faculdade, fazia administração de empresas aqui na Universidade Federal. Mas daí eu fiz uma disciplina chamada Geografia Econômica, lá na administração. Tem essa disciplina. E aí eu gostei muito da geografia. Aí eu peguei e fiz um retorno, uma transferência de curso. E fui para a área ambiental. Eu faria novamente se tivesse projeto. Muito bom. Acho que o Arthur lá atrás está um tempo. Bárbara? Queria preparar a árvore lá, né? Tirar. Ela ajudou muito bichinhas. E daí ele foi falar lá com o chefe dele, lá, sobre a casa. Só que ele pediu pra ele ir lá no outro lugar falar que podia tirar. E aí ele ficou por lá, só que ele não foi porque estava trabalhando. Exatamente, está certo. Ele tem que pegar uma autorização. Não importa o local. Sendo em Florianópolis, é na Florianópolis. Faz algum? Na minha casa tinha uma árvore assim bem grandona. Aí quando choveu, ela caiu pra cima da cerca. Aí eles teriam que pegar essa autorização para cortar ela. Para cortar, sim. Poderia ser feito um desbaste dela, óbvio. Mas num caso desse aí, o bombeiro pode fazer. É um caso de emergência. Com a Celeste,
estiver em cima de uma fiação elétrica. Mas quando ele for mexer em árvore, quiser cortar ou cortar, tem que ter uma autorização da floresta. Lá em casa existia uma árvore que a gente teve que cortar para fazer a nossa piscina. Quando começaram a escavar, só cortaram. Não podia? Tem que ter autorização. Mas estava bem no meio do nosso jardim. Mas não importa, sendo árvore, tem que ter autorização. Tem o Henrique lá pra Mais alguém? Ah, lá. Já teve algum caso que alguém teve que ir para a cadeia por alguns meses, por algum tempo, por ter matado um lugar? Ó, desmatamento, aqui em Florianópolis eu não conheço nenhum caso, mas tem casos assim de caça, sabe? Aí sim, é pra cadeia. Porque daí quem faz isso é a polícia ambiental, que prende. A Floriana não prende. Só dá multa. Só dá multa. Ou apreende os apetrechos que são utilizados. Por exemplo, está usando uma máquina, uma reta escavadeira, uma serra elétrica, aí pode recolher. Uma betoneira fazendo função, aí recolhe. É a apreensão que chama. Mas de pessoas não. Só de equipamentos que são utilizados na prática do ato infracional. Qual que vai ser o mínimo de uma multa desse tipo aí? Mínimo é estabelecido na legislação federal. Começa em torno de R$1.000. Vai até 50 milhões de reais. Eu não perguntei uma multa para concurso. Para ter uma ideia, o mínimo e o máximo. Sim, já tiveram que cortar lá andando igual lá. Na casa da mas aí foi a polícia, o bombeiro, que querem voltar para a câmera. E isso também está na forma de jogar. No caso, cortar um galho ou cortar um fio, quando é coisa muito pequena, nem precisa de autorização. Mas quando eu vou fazer uma poda maior, aí precisa das autorizações. Sempre. Não, aí no caso do bombeiro, eles têm autoridade para fazer a poda, o corte, que é caso de emergência. O bombeiro só vai cortar a árvore se for um caso de emergência. Se você tem uma árvore em casa, quer cortar porque quer cortar, o bombeiro não corta. Se ela estiver ameaçando a casa de cair, semelhante, aí o bombeiro, eles podem, no caso de emergencial, fazer o corte da árvore, fazer a poda. Tem uma boiadeira ali na nossa rua, que a gente fica ali na rua. E daí, ela tá querendo cortar o coqueiro por causa de um galho, alguma coisa. Ou o coqueiro cai e joga pra cima das crianças. Aí ela precisa ter uma autorização. Porque, tipo, agora o coqueiro fica aqui porque é um animal. Está inclinado. Aqui, mas ele não tá ainda caindo, porque é um alimento que galho, já ficou podre. E a boiadeira fica aqui onde a gente brinca daí. Mas tem que ter autorização. E tipo assim, também plantar uma árvore e a árvore estiver caindo, daí pode cortar, sim? Aí a gente chama assim, de verificar o estado fitossanitário da planta. Fazer a saúde dela, se ela está para cair ou não. A gente tem pessoal para fazer isso. Então por isso que precisa fazer a comunicação na floresta, para que vá alguém lá verificar. Ele vai atestar lá se tem que tirar ou não a árvore. Se eu for fazer uma casa, uma cachoeira, e tiver um espaço sem árvore, eu vou poder fazer essa casa sem a autorização? Para começar, fazer casa perto de cachoeira não pode. Tem que ter uma distância mínima. Então, como é um manancial de água, se for uma nascente, é 50 metros de distância. Se for só uma cachoeira que não tem nascente, é 30 metros de distância. Mas para construir, tem que ter dois atos administrativos. Um é a aprovação do projeto e o outro é o licenciamento da obra. Então, qualquer pessoa que vai construir precisa ter esses dois atos, que é dado dentro da prefeitura. CMDU. Ela entra com o projeto, aprova o projeto e depois ela pega uma licença para a construção. Senão ela não pode construir. Porque se ela construir sem essa licença,
tem aprovação de projeto sem licença, ela pode ser autuada. Não só pela fiscalização da floresta.